ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o deputado Eduardo Bolsonaro está fora do país para fugir da aplicação da lei. Como não foi possível notificá-lo pessoalmente, Alexandre de Moraes determinou que a denúncia seja feita por edital, ou seja, por meio de publicação oficial. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, esse é o tipo de coisa que a gente fala e pode até ficar parecendo, ai não, é só uma tecnicalidade, é notícia sobre burocracia, mas na verdade isso aí é uma enquadrada, uma bela de uma enquadrada que o Xandão deu no Eduardo, né? Exatamente, Sophie, porque por mais que seja assim uma burocracia, mas é um rito muito necessário. Você só pode fazer com que uma pessoa ela tenha um processo judicial encaminhado quando ela é notificada daquele processo, porque ela precisa do tempo de defesa, o tempo hábil de defesa. Então, se essa pessoa não foi notificada, não está no Brasil, essa pessoa então não pode continuar com esse processo. E aí é justamente vamos dizer que é o pulo do gato que o Alexandre de Moraes colocou. Por quê? Porque ele solicita que a notificação para o Eduardo seja feita via edital. Então, o Eduardo ele não pode dizer que ele não sabia o que estava acontecendo. Vou te pedir, Sophie, por favor, para trazer a matéria o vídeo da matéria que vai explicar sobre isso, e a gente volta para comentar como o Eduardo ele não está contente, nem um pouco contente com tudo isso que vem acontecendo, por favor. Eduardo Bolsonaro diz que não volta ao Brasil e que sonha em colocar Moraes na cadeia. O Moraes faz questão de fazer o print, Josias, e colocar lá no despacho dele. O Alexandre de Moraes deixa muito claro, Fabiola, que utiliza a estratégia do Eduardo Bolsonaro contra ele próprio. Porque o Eduardo Bolsonaro, embora esteja nos Estados Unidos, ele faz questão de dizer que ainda é deputado federal, ele faz questão de dizer que não abre mão de exercer o seu mandato à distância. Portanto, ele se considera um deputado federal no exercício pleno das suas atribuições. O que fez, dias atrás, o Alexandre de Moraes? Ah, é? Assim? Então, envie-se o oficial de justiça para notificar o Eduardo Bolsonaro a apresentar a sua defesa no gabinete do deputado, na residência dele em São Paulo, na residência dele em Brasília. E assim foi feito. E o oficial de justiça enviou para o Supremo uma comunicação dizendo: olha, achei inútil essa peregrinação, porque o Eduardo Bolsonaro não está em nenhum desses ambientes. Agora nós estamos enxergando a utilidade da notificação ou da ordem que que o Alexandre de Moraes havia expedido, mandando oficiais de justiça aos domicílios e ao gabinete do Eduardo Bolsonaro. O objetivo dele é caracterizar a impossibilidade de notificar este personagem, que se diz ainda deputado federal, no exercício pleno do mandato. Né? Então, na distinção que o Alexandre de Moraes faz entre o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, está o objetivo dele de separar as coisas, porque, de fato, o Paulo de Figueiredo, ele é réu no processo sobre o complô do golpe, e de de todas as ações penais abertas, é a única que não avançou, porque o Estado brasileiro tem dificuldades para notificar o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Então, há necessidade de abrir um procedimento de cooperação internacional que envolve o Ministério da Justiça, envolve o Itamaraty, é coisa muito demorada. Diferente de você notificar um personagem que se considera ainda deputado federal e, na ausência dele, mandar publicar um edital e dar o personagem por notificado e abrir prazo para apresentação da defesa. Se não apresentar a defesa, ele vai, na sequência, nomear ou pedir à Defensoria Pública que indique um advogado para realizar a defesa do Eduardo Bolsonaro. E vai apressar dessa maneira, Fabiola, o encontro do Eduardo Bolsonaro com a sua sentença condenatória, com a
Pois é, Sophie. Gosto muito da explicação. O pessoal falou assim, Josias. Essa explicação do Josias foi até uma explicação bem tranquila. Então, acho que dá para a gente trazer para cá, apesar de já trazer alguns pontos também de discordância com o Josias. Mas o que ele explica é algo muito óbvio. E aí, eu gosto dessa crítica, por quê? Porque se questionava o Alexandre de Moraes porque a polícia estava tentando entregar o ofício, os oficiais de justiça estavam tentando entregar o ofício junto com a polícia, e porque seria uma busca inútil. Isso foi dito para o Alexandre de Moraes. E agora ele precisava, no caso, justificar por que a utilização deste edital para notificação. Já que o Eduardo não está no Brasil, os ritos para procura foram seguidos, então agora o Alexandre de Moraes consegue utilizar desse caminho. É uma estratégia muito boa, inclusive. E vou te pedir, Sofia, para trazer uma publicação do Eduardo Bolsonaro no X, no Twitter, por gentileza, porque ele continua, né, com o discurso dele de afronta. E aí ele coloca aqui, né, nada funcionou. Foi para os Estados Unidos para salvar o próprio pai, né, X. Eduardo não liga para a anistia de presos, também o X. Eduardo vai matar o pai para defender a anistia a todo custo, também X ali. Ó. Agora Eduardo só quer anistia a si mesmo. Olha, Sofia, e aí tem um print, né, da matéria do Globo, que diz que a luta desvairada do quase ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pela anistia é ampla, geral e restrita, não é a favor do seu pai ou dos condenados pela tentativa de insurreição de janeiro de 2023, mas a seu favor pessoal. E agora, isso faz todo sentido. Por quê? Porque o Eduardo ele sabe que ele não pode voltar para o Brasil sem ser preso. Se ele voltar para o Brasil, ele vai ser preso, possivelmente vai ser preso, mas processado e vai poder perder aí o seu mandato, que já é algo que deve acontecer, até porque a manobra do PL não deu certo de colocar o Eduardo como líder da minoria na Câmara, então o Eduardo vai perder seus poderes políticos, ele vai perder a visibilidade, ele vai talvez perder a liberdade junto com seu pai, de tantas afrontas que ele vem cometendo e desrespeito para com o judiciário. Inclusive, eu gostei da Fabíola, o tom da Fabíola, né, dando risada, do print do Alexandre de Moraes. Moraes Xandão adora colocar um printzinho, porque o Eduardo ele continua, ele insiste em afrontar a Constituição e os ministros do STF e o Brasil como um todo. A direita também não está nem um pouco contente com o Eduardo. E que bom, né, Sofia? A gente só precisa, de fato, que ele continue assim, dando tiro no próprio pé. Inclusive, acho que vale a gente lembrar uma coisa. Se o pai dele teve tornozeleira, foi também por causa do Eduardo. Se o pai dele perdeu apoio político com sanções após o tarifaço, foi por causa do Eduardo. Se o pai dele hoje está preso, condenado, é por causa do Eduardo. O Eduardo, ele jogou contra. Talvez, será que ele é infiltrado da esquerda, Sofia? É um questionamento aí, né? Brincadeira pessoal. Tão infiltrado da esquerda quanto o Trump é um infiltrado russo. Não, mas Dai, você tá torturando a gente hoje, admita, Dai, você tá torturando a gente, porque você pegou e trouxe um vídeo do Josias e fez a gente concordar com boa parte do que estava no vídeo, e depois trouxe um texto do Merval Pereira e fez a gente concordar com boa parte do que foi dito pelo Merval. Você tá de maldade com a gente, Dai. Ou então é o Eduardo, que é tão tresloucado que consegue fazer até Merval e o Josias parecerem pessoas sensatas. É. Incrível. Talvez seja a segunda opção, Sofia. Pois é. Mas eu acho interessante essa coisa de fazer por edital a intimação, porque teve aquela vez que o Alexandre de Moraes fez uma que eu achei mais engraçada ainda, que foi quando ele queria intimar o Twitter. E o Twitter não tinha escritório no Brasil para receber a intimação, que ele publicou a intimação no perfil do STF no Twitter e considerou intimado. E o mais engraçado é que não tinha nem como dizer que não sabiam da intimação, porque o próprio Elon Musk respondeu o perfil do Elon Musk respondeu a intimação no Twitter. E nesse caso, o Eduardo também não pode alegar que não ficou sabendo da intimação, porque ele já fez live
sobre isso. O cara não consegue parar de fazer provas contra si mesmo. Ele poderia dizer, não, essa intimação não vale porque não foi por um meio formal, pipipi, popopó. Ele já fez live, ou seja, ele já admitiu publicamente que ele sabe que foi intimado. Pelo amor, Eduardo, não durou, assim, não durou 24 horas da intimação e ele já deu mais um tiro no próprio pé. É incrível, incrível. Mas é que a grande questão, Dai, da forma com que eu vejo, isso é só minha opinião, gente, é que o Eduardo chegou já no tudo ou nada. Ele chegou num ponto que ele não tem mais como recuar. A única opção que ele tem é ficar escalando essa briga cada vez mais na esperança de que em algum momento eles vão conseguir dar um golpe e derrubar o STF e com isso ele consiga voltar pro Brasil, sabe? Enquanto isso não acontecer, ele não tem outra opção. O jeito dele vai ser continuar escalando essa briga cada vez mais. Enfim, vamos ficando por aqui. Eu acho que a Dai travou. Vamos ficando por aqui, gente. Nós já voltamos com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.